pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. Ainda tem um pouco da repercussão da vitória contra o Nacional, mas a gente tem que olhar pra frente. Tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e ali na frente, né, pouco mais de 10 dias, temos uma decisão de novo pela Libertadores da América contra o Bahia. Tem uma excelente notícia nesta sexta-feira e a gente vai falar aqui sobre Ricardo Matias. Será que ele pode colocar os medalhões no banco? A situação do Borré, a situação do Valência e um dado que é alarmante, né, sobre a questão física. O que disse o Roger, vocês viram o que ele disse? Tem dois jogadores que para mim estão no limite e é preciso ter muito cuidado com eles até o jogo contra o Bahia. Fica aí. Antes, Zapay. Esse aplicativo gratuito é para você que tem carro, moto ou caminhão. E você que quer pagar suas contas sem sair de casa. Em poucos cliques, você paga licenciamento, IPVA, multa, o que for. Aliás, você pode receber nesse aplicativo alertas de multa de trânsito, para não ser surpreendido, daqui a pouco teu carro ser guinchado, tem que pagar, de qualquer jeito, tu vai ter que pagar. Por que você não paga com uma condição especial, em 12 vezes utilizando o cartão de crédito? E ainda eu te dou um desconto, porque o meu cupom VAGUINHA20 vai colocar lá 20% de desconto em cima das taxas na negociação que você vai fazer com a Zapay em até 12 vezes, tá legal? Zapay, usa aí o meu cupom VAGUINHA20 e rode tranquilo, pega a estrada tranquilo que a Zapay cuida das tuas contas. Gente, vamos lá, eu quero começar com uma notícia que é muito importante, já pensando no jogo contra o Mirassol, que é o retorno do Vitinho. Ele participou normalmente do treinamento realizado nesta sexta-feira e fica à disposição do Roger. Por que é importante essa informação? Ontem, visivelmente, quando o Nacional deu campo para o Inter, né, deu espaço porque estava desesperado, precisava ganhar o jogo, faltou velocidade. Quem teve que fazer a jogada de velocidade foi o Aguirre para matar o jogo. Um pouquinho antes tivemos bola na trave, sufoco do Nacional. Não muito, é verdade. E faltou esse homem de velocidade. O Roger, quando trocou os extremas, ele trocou os extremas? Não, quando ele pretendeu um pouco mais de velocidade, tirando o Wesley, por exemplo, do time, né, e o Bruno Henrique, ele teve que colocar o Tabata e o Gustavo Prado, que são jogadores de meio, né, de origem, né, jogadores que trabalham ali no meio de campo. Então o Vitinho está de volta. Carboneiro ainda não, tá? O Carboneiro e o Borré estão sendo preparados para o jogo contra o Bahia, dia 28 deste mês. Então o Vitinho se torna uma possibilidade e pode inclusive ser titular. Eu já quero falar sobre a escalação do time, tá? Mas antes, vamos falar sobre o time, então, para o jogo contra o Mirassol. E eu emendo com esse assunto, né, que o Roger tratou sobre desgaste físico dos jogadores. E para mim, gente, aqui, tá? E para mim aqui tem uma resposta do Roger que esclarece muita coisa, tá? Sobre a ideia do Inter como prioridade de competições neste momento, tá? O Roger falou na entrevista coletiva sobre poupar jogadores, tá? Daí ele disse o seguinte, olha, o problema todo de você preservar jogadores nesse momento, de jogos muito seguidos, de muitas lesões, de jogadores ausentes, é que num jogo contra o Botafogo, fora de casa, por um campeonato brasileiro muito duro, em que a gente sofreu uma derrota que foi doída para os torcedores, contamina o ambiente em um jogo tão importante quanto esse. A gente sabe que em 3 competições é humanamente impossível você conseguir fazer uma competição, todas elas em um limite muito máximo. Emocionalmente é muito pesado, fisicamente é muito pesado. Foi o que disse o Roger, me chamou muita atenção. Praticamente aqui ele admite que o Inter vai, pelo menos antes da parada para o Super Mundial, que acontece em junho, ele vai preservar no Campeonato Brasileiro e vai focar nesse jogo contra a equipe do Bahia. Então, contra o Mirassol, tá? E já entro também na questão de 2 titulares que estão me preocupando, o Alan Patrick e o Bernabé. Eu acho que esses 2 jogadores eles precisam ser preservados, tá? De alguma forma desse jogo. Vaguinha, nós precisamos ganhar do Mirassol, eu sei. Eu sei que a gente precisa ganhar do Mirassol, eu sei que Campeonato Brasileiro é um objetivo também.
mas eu acho que eles não têm nenhuma condição de jogar, gente. O Alan Patrick tá muito fraco fisicamente, a gente percebeu, apesar de ter suportado o jogo inteiro, mas no físico, no jogo físico, no embate contra os uruguaios, o Alan Patrick quase que não ganhou nenhuma bola. Nenhuma bola. O Alan Patrick teve muito abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode render. Então, e eu tenho certeza que é questão física. E o Bernabé, se o adversário assoprar, ele cai no chão. E ontem foi isso. Desgastado. Então o Bernabé também deveria ser preservado, na minha opinião, deste jogo contra o Mirassol. Vou fazer uma projeção de time aqui rapidinho, mas Antony, Aguirre, Vitão, já foi preservado de um jogo, Vitão, Juninho, acho que preserva o Vitor Gabriel, tem uma sequência muito pesada, e não sei se eu começaria com o Bernabé para tirar ele no segundo tempo ou deixaria ele no banco. Acho melhor deixar no banco, tá? Leva o Alan Patrick, leva o Bernabé, mas deixa eles no banco. Ramon na lateral esquerda. O meio, Fernando. Acho que o Fernando pode jogar esse jogo. Preserva ele contra o Maracanã e preserva ele contra o Sport. Então o Fernando joga contra o Mirassol. Então Fernando, Thiago Maia, esse precisa ter sequência. Aí tu tem o Vitinho como possibilidade pelo lado. Tu pode colocar o Tabata para começar centralizado, né? E o Gustavo Prado aberto na esquerda, né? Ou o Tabata na direita, Vitinho na esquerda e Romero centralizado. Eu acho que passa por aí, deixa o Alan Patrick no banco. E lá na frente, o Ricardo Matias como titular. E aqui, para fechar esse conteúdo, eu preciso falar sobre o nosso centroavante. Eu preciso falar sobre o Ricardo Matias, porque vencer o Nacional foi espetacular. Vencer o Nacional com um gol do Ricardo Matias é quase que um orgasmo, gente. Desculpa. Mas é bom demais, porque eu vi um gol que um centroavante fez, um centroavante do Inter fez, e um gol de centroavante. Aquilo que eu cobro, que o centroavante, ele não pode ficar escondido o tempo todo atrás do zagueiro esperando a bola perfeita. O cruzamento do Aguirre foi muito bem feito, mas foi de um lateral que fez a leitura de que o cruzamento no primeiro pau, se tivesse alguém chegando ali, poderia dar em gol. Mas o que leva ao gol é a atitude do Ricardo Matias. A atitude que está faltando para Borré e para Ener Valencia. Eles estão muito acomodados. E aí é muito fácil justificar dizendo, mas a bola não chega. Chegou em outras oportunidades. Contra o Palmeiras, para o Valencia, chegou em 3 vezes. Ele teve 3 chances. E não fez. O Ricardo Matias fez um movimento de 9. Se antecipou, bateu forte e fez o gol do Inter. Então o Ricardo Matias pode botar os medalhões no banco. O Ricardo Matias, ele vai ter uma sequência. 3 jogos. O centroavante precisa ter sequência. Cara, se ele fizer gols nesses jogos aí, o Borré vai estar voltando de lesão, fica sentado no banco contra o Bahia e a nossa opção primeira vai ser o Ricardo Matias, tá? Eu tô com o Roger, se ele fizer isso, ele já acertou em colocar ele lá contra o Nacional e vai continuar acertando. Tem que dar sequência, tem que dar confiança, porque se a gente estava com um problema de gol, de falta de gol, de atacante, né? E o cara entra e faz gol, o campo joga, o campo fala, melhor dizendo. E ele tem que jogar. Não esquece de baixar Zapay. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.